Imagine um mundo onde o conceito de fidelidade e casamento é completamente diferente do que conhecemos. Lugares onde um homem pode emprestar sua esposa para um amigo, onde mulheres casadas escolhem novos parceiros diante de todos, ou até onde uma noiva se casa com um cachorro. Parece inacreditável, não é? Mas essas tradições existem e ainda são praticadas em diversas partes do mundo. No vídeo de hoje, vamos explorar as tradições mais estranhas e chocantes envolvendo casais ao redor do planeta. E eu te garanto, algumas dessas práticas vão te deixar sem palavras. Então prepare-se, porque o que você vai ver agora desafia tudo o que você entende sobre amor, casamento e fidelidade. Compartilhamento de marido. Bangladesh. A tribo Mandi, também conhecida como Garo, possui uma tradição pouco comum em outras sociedades: o compartilhamento de marido. Nesse sistema, uma mulher pode dividir seu esposo com sua irmã ou outra parente próxima, garantindo que todas as mulheres da família tenham a oportunidade de formar um lar e ter filhos. Essa prática está diretamente ligada à estrutura matrilinear dos Mandi, onde a herança e a liderança são passadas de mãe para filha, conferindo às mulheres um papel central na organização social. Para elas, o fato de o marido se deitar com uma parente não é visto como infidelidade ou traição, mas sim como uma forma de manter a unidade familiar e evitar que mulheres fiquem sem parceiros, especialmente em comunidades onde há escassez de homens devido a guerras ou migração para trabalho. Além disso, esse sistema ajuda a fortalecer os laços entre as mulheres da família, que passam a compartilhar não apenas um esposo, mas também as responsabilidades domésticas e a criação dos filhos. Como a cultura Mandi valoriza a estabilidade familiar, essa prática é considerada uma solução pragmática para garantir que todas as mulheres tenham suporte econômico e emocional dentro do clã. E você, compartilharia seu esposo? Acho que ele não iria reclamar, não é? Casamento com o cunhado, Tibete. Em algumas comunidades remotas do Himalaia, principalmente no Tibete e no Nepal, existe uma prática chamada poliandria fraterna, na qual uma mulher se casa não apenas com um homem, mas também com os irmãos dele. Nesse arranjo, os irmãos do marido também se tornam seus esposos. Essa tradição é mantida principalmente para preservar a terra e os recursos da família, garantindo que a herança permaneça dentro do mesmo núcleo familiar. Como essas comunidades vivem em uma região montanhosa de difícil cultivo, dividir as propriedades entre muitos filhos poderia resultar na fragmentação da terra e na perda do sustento familiar. Para evitar isso, os irmãos compartilham uma única esposa, permitindo que a terra permaneça unida e seja administrada coletivamente, fortalecendo a economia familiar. Dentro desse sistema, todos os irmãos são considerados maridos, mas o mais velho geralmente assume a liderança do lar. Os filhos pertencem à família como um todo, sem distinção clara de paternidade, e todos os maridos compartilham as responsabilidades domésticas e financeiras. No entanto, essa prática está se tornando cada vez mais rara entre as novas gerações. A influência da modernização, da urbanização e das reformas sociais tem levado ao declínio da poliandria fraterna, à medida que os jovens optam por modelos familiares mais convencionais. Troca de esposas, Sibéria. Entre os Yakutos e Chukchis, povos indígenas da gelada região da Sibéria, existe uma prática peculiar onde dois homens podem trocar de esposas por um período determinado, como parte de um pacto de amizade e aliança. Essa tradição, que tem origens ancestrais, não é vista como adultério ou desrespeito, mas sim como um ritual de confiança mútua, fortalecendo os laços entre as famílias e promovendo a cooperação dentro da comunidade. Em um ambiente hostil e de condições climáticas extremas, onde a sobrevivência depende do apoio mútuo, essas trocas simbolizam um compromisso de ajuda e proteção, garantindo que ambas as famílias tenham suporte em tempos difíceis. A troca de esposas pode ocorrer em momentos específicos, como durante festivais, cerimônias espirituais ou após longas temporadas de caça, quando os homens retornam para as aldeias. Em algumas comunidades, esses pactos criam laços que vão além da relação conjugal, fazendo com que as famílias envolvidas se tornem como uma única unidade, compartilhando não apenas parceiros, mas também recursos e responsabilidades.
Embora essa prática ainda possa ser encontrada em algumas regiões mais isoladas, a influência da modernização, da religião e das mudanças culturais tem levado à sua gradual extinção, especialmente entre as gerações mais jovens, que preferem seguir padrões matrimoniais mais convencionais. Empréstimo de esposa. Namíbia. No coração da Namíbia, uma tribo mantém um costume que pode parecer inimaginável para muitas culturas: o empréstimo de esposa como sinal de hospitalidade e respeito. Os Himba, que vivem principalmente na região de Kunene, são conhecidos por suas vestimentas e decorações corporais únicas, além de uma forte conexão com suas tradições ancestrais. Suas mulheres cobrem a pele e o cabelo com uma mistura de argila vermelha e gordura animal, não apenas como um símbolo de beleza, mas também para se proteger do sol intenso, dos insetos e manter a pele hidratada. Mas o que realmente chama a atenção é sua visão sobre casamento e fidelidade, que desafia completamente os conceitos ocidentais. A sociedade Himba é baseada em um sistema comunal estruturado em clãs familiares, e a poligamia é uma prática comum entre eles. No entanto, uma das tradições mais peculiares dessa tribo vai muito além da poligamia. Sua hospitalidade extrema é um de seus aspectos mais marcantes da tribo. Para você ter uma ideia, existe um costume conhecido como Okujepisa Omukazendu, no qual um visitante ou um amigo próximo do marido pode passar a noite com sua esposa. Essa prática, transmitida por gerações, não é vista como traição, mas sim como um sinal de respeito e honra ao hóspede. O marido, ao oferecer sua esposa, demonstra generosidade e reforça os laços sociais. Durante a noite, ele se retira para dormir fora da casa, muitas vezes em outra cabana ou ao relento, enquanto sua mulher cumpre a tradição. Para as mulheres Himba, essa prática não é obrigatória, pois elas possuem autonomia para aceitar ou recusar o visitante. No entanto, muitas seguem a tradição sem contestar, já que isso fortalece a posição do marido na comunidade. Como a poligamia é comum entre os Himbas, os homens frequentemente têm várias esposas, e o conceito de exclusividade conjugal é diferente do que se vê no Ocidente. Além disso, essa tradição tem uma função social importante. Ajuda a criar alianças entre famílias e tribos, promovendo cooperação e fortalecendo os laços entre os membros da comunidade. E você, teria coragem de emprestar sua esposa para um amigo? Competição por mulher casada. Níger. Entre os Wodaabe, um grupo nômade da África Ocidental, ocorre um dos festivais mais inusitados do mundo, o Gerevol, uma competição em que os homens se enfeitam, dançam e disputam a atenção das mulheres, incluindo aquelas que já são casadas. Durante o evento, os homens passam horas se maquiando com tintas vibrantes, destacando os olhos e os dentes considerados símbolos de beleza. Eles vestem trajes coloridos e realizam uma dança ritualística, na qual exageram expressões faciais e movimentos corporais para parecerem mais atraentes. As mulheres, muitas vezes já comprometidas, observam atentamente e, ao final da competição, podem escolher um novo parceiro, independentemente de seu estado civil. Se uma mulher casada decide trocar de parceiro durante o festival Gerevol, o novo relacionamento é aceito pela tribo, sem julgamentos ou represálias do marido. Essa prática reflete a relativa liberdade feminina dentro da cultura Wodaabe, onde as mulheres têm autonomia para escolher e mudar de parceiro se desejarem. Apesar de ser uma tradição secular, o festival Gerevol ainda acontece em algumas partes do Níger, atraindo a curiosidade de antropólogos e viajantes fascinados por essa cultura única. Casamento por empréstimo. Cazaquistão e Mongólia. Entre os cazaques nômades da Mongólia e do Cazaquistão, existe uma prática antiga e pouco conhecida chamado casamento por empréstimo, onde um homem pode permitir que sua esposa fique temporariamente com um amigo próximo ou parente durante longos períodos de ausência. Esse costume surgiu em sociedades nômades, onde os homens frequentemente partiam para expedições de caça, guerras ou comércio, deixando suas famílias vulneráveis. Para garantir que suas esposas não ficassem desprotegidas ou solitárias, era aceito que um homem confiável da comunidade assumisse temporariamente o papel de companheiro, oferecendo segurança e apoio à mulher até o retorno do marido. Essa prática não era vista como traição, mas sim como um ato de confiança e uma forma de fortalecer laços entre as famílias.
Em alguns casos, se o marido morresse durante sua ausência, o homem que cuidava da esposa poderia se tornar seu novo marido, garantindo que a mulher e os filhos não ficassem desamparados. Embora esse costume tenha sido amplamente aceito no passado, ele praticamente desapareceu com a modernização e a influência do islamismo e do cristianismo na região, que trouxeram normas mais rígidas sobre casamento e fidelidade. Atualmente, essa tradição pode ser vista apenas em comunidades extremamente remotas e entre os mais velhos, mas já não faz parte da vida cotidiana da maioria dos cazaques nômades. Casamento com cães. Índia. Em algumas regiões da Índia, especialmente nos estados de Jharkhand e Chhattisgarh, ainda persiste um ritual curioso e inusitado. Meninas são casadas com cachorros para afastar espíritos malignos e evitar má sorte. Esse costume ocorre quando um ancião da aldeia identifica que a criança nasceu com más previsões astrológicas, como uma maldição, que poderia trazer azar para sua família ou futuro marido. Para quebrar essa negatividade, a menina passa por uma cerimônia simbólica de casamento com um cachorro, geralmente de rua, em um evento tradicional com música, roupas festivas e a presença de toda a comunidade. O ritual não tem valor legal e a jovem pode se casar normalmente com um humano no futuro, já que o casamento com um animal é apenas um meio de purificação espiritual. Embora pareça estranho para o mundo ocidental, esse tipo de casamento não tem qualquer conotação romântica ou sexual, sendo apenas um ritual de proteção dentro de crenças locais. Poligamia. Arábia Saudita. Em alguns países muçulmanos, principalmente na Arábia Saudita, a poligamia é mais do que um simples costume. É uma prática amparada pela Sharia, a lei islâmica, que permite que um homem tenha até 4 esposas simultaneamente, desde que consiga cumprir uma condição rigorosa: tratar todas com igualdade absoluta. Isso significa que o marido deve oferecer a cada esposa a mesma casa e conforto, os mesmos presentes, a mesma atenção e até o mesmo tempo em noites compartilhadas. Se uma delas se sentir injustiçada, pode recorrer à justiça islâmica, que tem poder para punir o homem ou até dissolver o casamento. Embora pareça apenas um privilégio masculino, a poligamia também está ligada a aspectos sociais e econômicos. Durante séculos, essa prática ajudou a garantir proteção para mulheres em sociedades tribais, onde muitas vezes a sobrevivência dependia de ter um marido provedor. Além disso, entre as famílias mais ricas do país, especialmente a família real saudita, a poligamia se torna um símbolo de status e poder. Reis e príncipes já tiveram haréns luxuosos, onde conviviam diversas esposas e concubinas, algo que ainda hoje desperta fascínio e polêmica. Por outro lado, nem todo homem pode manter várias esposas. A obrigação de prover igualmente faz com que muitos sauditas comuns optem por ter apenas uma, já que sustentar 4 mulheres, cada uma com filhos, casas e demandas, é algo extremamente caro. Ou seja, a poligamia, na prática, acaba sendo privilégio de famílias muito ricas ou influentes. Mas e você? Imagina como seria dividir o marido com outras 3 mulheres, ou dividir sua esposa com mais 3 rivais. Essa é a realidade de milhares de famílias sauditas, onde amor, tradição e religião se entrelaçam de um jeito que desafia o conceito ocidental de casamento. Casamento com bonecas. Japão. Em uma sociedade marcada pela solidão extrema e pelo afastamento dos relacionamentos tradicionais, surgiu um costume tão polêmico quanto perturbador: o casamento com bonecas de silicone. Homens que não encontram parceiras humanas, seja por timidez extrema, falta de tempo ou mesmo rejeição social, recorrem a bonecas hiperrealistas, tratadas como esposas de verdade. Essas bonecas, conhecidas como Love Dolls, possuem aparência extremamente detalhada, pele de silicone que imita a textura humana e até versões com inteligência artificial capaz de conversar. As cerimônias podem ser surpreendentemente elaboradas. Alguns homens chegam a organizar festas de casamento formais com convidados, bolo, flores e até álbum fotográfico, tudo para oficializar a união simbólica com a boneca. Em alguns casos, religiosos ou mestres de cerimônia aceitam realizar rituais personalizados, reforçando a sensação de que se trata de um matrimônio real. Embora sem valor legal, esse tipo de casamento é encarado por muitos como uma forma de preencher o vazio emocional e escapar da pressão de relacionamentos humanos.
O fenômeno está ligado a uma questão social séria no Japão: a explosão do número de hikikomori, pessoas que vivem isoladas em seus quartos, do celibato voluntário e da chamada geração sem sexo. Estima-se que milhões de japoneses adultos já não mantêm relações íntimas há anos, e o casamento com bonecas se apresenta como uma alternativa para suprir a carência afetiva. Mas eu te pergunto, você teria coragem de casar com uma boneca? Em resumo, o mundo é cheio de costumes que desafiam tudo o que conhecemos sobre casamento, fidelidade e relações humanas. O que para alguns pode parecer absurdo, para outros é apenas mais uma tradição passada de geração em geração. Mas e você? Conseguiria viver em uma dessas culturas? Compartilharia seu cônjuge? Participaria de um casamento em comum? Deixe sua opinião nos comentários e nos conte o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.